Ative agora as promessas de Deus para a sua vida financeira. O segredo da fé para destravar a abundância divina. Pense nisso por um instante, meu amado irmão, minha amada irmã. Imagine se hoje, neste exato momento, você descobrisse não um truque, não uma fórmula mágica, mas um segredo espiritual. Uma chave divina capaz de destravar as comportas dos céus sobre a sua vida financeira. Imagine se tudo aquilo que tem parecido distante, impossível, começasse a fluir em sua direção, não por acaso, mas como resultado direto de um alinhamento profundo com o coração de Deus e suas promessas eternas. Hoje, com a graça do Altíssimo, vamos mergulhar fundo neste mistério. Hoje Deus vai falar ao seu coração de uma maneira especial sobre a abundância que Ele planejou para você. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que me ouvem agora. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Sabedoria e Sucesso com Fé. Este é o nosso ponto de encontro, um lugar onde a palavra de Deus se torna a luz para os nossos caminhos, guiando-nos não apenas em nossa jornada espiritual, mas também em direção a uma vida plena, próspera e verdadeiramente abundante em todas as áreas, inclusive na sua vida financeira. Se você anseia por essa transformação divina, se o seu coração queima pelo desejo de ver as promessas do Senhor se manifestarem de forma palpável no seu dia a dia, e você ainda não faz parte desta abençoada família, quero lhe fazer um convite muito especial. Inscreva-se agora mesmo aqui no canal. Não perca mais nenhum conteúdo que preparamos com tanto amor e dedicação. Deixe também o seu gostei neste vídeo, o seu like abençoado, pois ele é um sinal para nós e para a plataforma que esta mensagem é relevante e precisa alcançar mais corações sedentos da verdade de Deus. E quero te encorajar a mais uma atitude de fé. Comente aqui embaixo, com fé e convicção, eu ativo as promessas de Deus em minha vida financeira. Declare isso sobre você. E claro, compartilhe esta mensagem de esperança e fé com pelo menos 3 pessoas que você ama e que também precisam destravar a abundância divina em suas vidas. Lembre-se do que diz a palavra em Provérbios, capítulo 11, versículo 25. A alma generosa prosperará, e quem dá de beber será dessedentado. Ao compartilhar, você já está semeando. Muitos de nós, filhos e filhas de Deus, caminhamos pela vida com uma interrogação silenciosa no coração. Nós lemos as Escrituras Sagradas, ouvimos sobre as promessas de um Deus que é dono do ouro e da prata. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Um Deus que supriu Elias no deserto, que multiplicou pães e peixes, que abriu o mar vermelho. Ouvimos que Ele é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Mas quando olhamos para a nossa própria realidade financeira, para as contas que se acumulam, para os sonhos que parecem distantes, para a sensação de estar sempre correndo atrás sem nunca alcançar, surge a dúvida: Senhor, onde está essa abundância na minha vida? Por que parece tão difícil para mim? Será que a prosperidade bíblica é realmente para todos ou apenas para alguns escolhidos? Quero lhe dizer com toda a convicção que o Espírito Santo me concede: sim, as promessas de Deus são para você. A vida abundante que Jesus mencionou em João, capítulo 10, versículo 10, quando disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, inclui sim a sua prosperidade financeira, para que você não apenas tenha suas necessidades supridas, mas também seja um canal de bênçãos para outros. O problema, muitas vezes, não está na disposição de Deus em nos abençoar, pois suas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. O desafio reside em como nós nos posicionamos para ativar essas promessas. E é exatamente sobre isso que falaremos hoje. Vamos desvendar juntos o segredo da fé para destravar a abundância divina.
Não se trata de uma barganha com Deus, nem de uma teologia da prosperidade vazia que busca apenas riquezas terrenas. Trata-se de compreender os princípios espirituais eternos que governam o reino de Deus e como a nossa fé, uma fé viva, operante e alinhada com a palavra, se torna a chave mestra que abre essas portas. Você já parou para pensar no que realmente significa ativar algo no mundo espiritual? No natural, ativar significa colocar algo em funcionamento, iniciar um processo, dar partida. Pense num motor. Ele pode ser potente, novo, cheio de capacidade, mas se não for ativado, se a ignição não for acionada, ele permanece inerte. Da mesma forma, as promessas de Deus são poderosas, garantidas, repletas da capacidade divina para se cumprirem. Mas elas esperam pela nossa fé ativa, pela nossa cooperação espiritual, para que se manifestem em nossa realidade. Não é que a nossa fé crie a promessa. A promessa já existe, já foi liberada por Deus, mas a nossa fé é o condutor, o canal através do qual o poder dessa promessa flui do mundo espiritual para o mundo natural. É como a mulher do fluxo de sangue, registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Havia uma multidão ao redor de Jesus. Muitos o tocavam. Mas apenas o toque de fé daquela mulher ativou o poder de cura que residia em Jesus. Ela não apenas tocou, ela tocou com uma convicção inabalável, com uma fé que dizia: se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Essa é a qualidade da fé que ativa o poder de Deus. Uma fé que não é passiva, mas que se estende, que busca, que crê antes mesmo de ver. Ao longo deste nosso tempo juntos, vamos explorar como essa fé ativa pode ser cultivada, como podemos alinhar nossos pensamentos, palavras e ações com as verdades bíblicas sobre provisão e abundância. Vamos descobrir como identificar e remover os bloqueios espirituais e mentais que podem estar impedindo o fluir da bênção de Deus em sua vida financeira. Prepare o seu coração, pegue sua Bíblia, seu caderno de anotações, porque o que Deus tem para nós é profundo e transformador. Não se trata apenas de informação, trata-se de revelação. E a revelação, quando acolhida e praticada, gera transformação. Estamos juntos nesta jornada para destravar a abundância que Deus já preparou para você. Acredite, há segredos espirituais que, uma vez compreendidos e aplicados, podem mudar radicalmente a sua história financeira, não para a ostentação, mas para o cumprimento do propósito de Deus em sua vida e através de sua vida. Agora quero que você reflita sinceramente. Você tem vivido essa fé ativa ou sua fé tem sido mais um conhecimento intelectual das promessas? Há uma grande diferença e entender isso é o primeiro passo para a ativação. Agora, avançando em nossa jornada de descoberta, depois daquela reflexão crucial sobre a natureza da nossa fé, se ela tem sido uma força ativa ou meramente um conhecimento passivo das promessas de Deus, quero que você compreenda com clareza meridiana o que significa, na prática, ter uma fé que verdadeiramente ativa o poder divino em sua vida financeira. A fé que agrada a Deus, a fé que move montanhas, como nos ensinou o Mestre Jesus em Mateus, capítulo 17, versículo 20, não é um sentimento vago ou uma esperança passiva de que um dia talvez as coisas melhorem. Não, amados. A fé bíblica é uma convicção profunda, uma certeza inabalável nas promessas de um Deus que não pode mentir. Tito, capítulo 1, versículo 2. É uma fé que se traduz em ação, em obediência, em uma postura de expectativa confiante. Pense na viúva de Sarepta, conforme lemos no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Em meio a uma seca severa e com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para ela e seu filho, o profeta Elias lhe pede que primeiro faça um pão para ele.
Que pedido absurdo aos olhos humanos, mas aquela mulher, em um ato de fé extraordinária e obediência sacrificial, ativou a promessa de provisão contínua de Deus. A farinha da sua panela não se acabou e o azeite da sua botija não faltou, conforme a palavra do Senhor. A fé dela não foi apenas acreditar que Deus poderia prover, foi agir de acordo com a palavra profética, mesmo que isso significasse dar o seu último recurso. Essa é a fé que destrava o sobrenatural. Muitas vezes, nós dizemos que temos fé, mas nossas ações, nossas palavras e até mesmo nossos pensamentos mais íntimos revelam o contrário. Dizemos, Deus proverá, mas vivemos consumidos pela ansiedade, pelo medo da escassez, murmurando sobre as dificuldades. A palavra de Deus nos exorta em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. As obras aqui não são obras da lei para alcançar a salvação, mas as ações correspondentes à fé que professamos. Se você crê na promessa de Deus de suprimento, como você age? Você semeia com generosidade, mesmo quando parece ter pouco, confiando no princípio da semeadura e da colheita. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Você administra com sabedoria os recursos que Deus já lhe confiou, por menores que sejam, demonstrando ser um bom mordomo. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Você fala palavras de fé e gratidão sobre suas finanças, ou suas conversas são dominadas por queixas e declarações de falta? Lembre-se do poder da língua, como nos alerta Tiago, capítulo 3. Nossas palavras têm o poder de direcionar o curso da nossa vida. Comece a declarar as promessas de Deus sobre sua situação financeira, não como uma vã repetição, mas como uma proclamação de fé daquilo que você crê que Deus fará. Por exemplo, em vez de dizer, eu nunca tenho dinheiro suficiente, comece a declarar com base em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sinta a diferença. Uma declaração te aprisiona na escassez, a outra te alinha com a abundância de Deus. Isso é fé ativa. Agora, um pilar fundamental para construir e ativar essa fé poderosa é a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos ensina de forma inequívoca, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não há atalhos, meus irmãos. Se você deseja que sua fé para a prosperidade financeira cresça e se torne uma força ativa, você precisa se alimentar constantemente das Escrituras Sagradas. Não basta ouvir um sermão no domingo ou ler um versículo isolado de vez em quando. É preciso mergulhar na palavra, meditar nela dia e noite, como nos instrui o Salmo 1. Busque nas Escrituras todas as promessas relacionadas à provisão, à sabedoria financeira, à bênção sobre o trabalho das suas mãos. Anote-as, memorize-as, ore sobre elas. Deixe que essas promessas se tornem mais reais para você do que as circunstâncias que seus olhos naturais enxergam. Quando a palavra de Deus satura sua mente e seu espírito, ela começa a transformar sua maneira de pensar, suas crenças e, consequentemente, suas ações. Ela se torna a espada do Espírito, Efésios, capítulo 6, versículo 17, com a qual você pode resistir às dúvidas, aos medos e às mentiras do inimigo sobre sua identidade e seu direito como filho de Deus, a herança da abundância. As promessas de Deus são sementes espirituais. Cada promessa contém em si o poder para o seu próprio cumprimento, mas a semente precisa ser plantada no solo fértil de um coração que crê e regada com a meditação e a confissão constante. Você tem cultivado esse jardim em seu coração, ou ele está cheio de ervas daninhas da incredulidade e do negativismo? Quero lhe mostrar agora um aspecto crucial.
Muitas vezes, mesmo com um desejo sincero de exercer a fé e conhecendo as promessas, podemos ter bloqueios internos, barreiras invisíveis em nossa alma, que impedem o fluir da abundância de Deus. São como represas que seguram o rio das bênçãos. Esses bloqueios podem ser fortalezas mentais construídas por palavras negativas que ouvimos na infância, por experiências passadas de fracasso ou escassez, por uma mentalidade de pobreza que se tornou um padrão de pensamento, ou até mesmo por ensinamentos distorcidos que nos fizeram acreditar que a pobreza é sinônimo de piedade ou que desejar prosperidade é algo pecaminoso. A palavra de Deus nos chama para uma renovação da nossa mente, como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Parte do processo de ativar as promessas financeiras de Deus envolve permitir que o Espírito Santo, através da palavra, exponha essas áreas em nós que precisam ser curadas e transformadas. É preciso coragem para olhar para dentro e identificar essas raízes de incredulidade ou esses padrões de pensamento que contradizem a verdade da palavra de Deus sobre quem Ele é e o que Ele deseja para nós. Pergunte a si mesmo, em oração: Senhor, existe alguma crença limitante em meu coração que me impede de receber a Tua provisão completa? Ser honesto com Deus e consigo mesmo é o primeiro passo para a libertação dessas amarras. Nas próximas etapas da nossa conversa, vamos aprofundar como lidar com esses bloqueios, mas por agora, a conscientização é vital. Amados irmãos e irmãs, na etapa anterior da nossa conversa, começamos a lançar luz sobre uma verdade crucial: a existência de bloqueios internos, barreiras em nossa mente e alma, que podem, infelizmente, neutralizar nossa fé e impedir o fluxo abundante das promessas financeiras de Deus em nossa vida. Agora que tomamos consciência dessa possibilidade, é imperativo que aprendamos a identificar essas fortalezas de pensamento e, mais importante, como demoli-las com as armas espirituais que Deus nos concedeu. Lembre-se do que o apóstolo Paulo nos ensina na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Essas fortalezas, muitas vezes, são construídas por mentalidades de escassez e pobreza que foram semeadas em nós ao longo da vida. Quantos de nós crescemos ouvindo frases como dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, os ricos são todos desonestos, ou até mesmo interpretações equivocadas de que ser pobre é ser mais espiritual? Essas ideias, quando internalizadas, tornam-se crenças limitantes que operam em nosso subconsciente, sabotando nossos esforços para prosperar, pois, em algum nível, acreditamos que não merecemos ou que é errado ter abundância. É vital confrontar essas mentiras com a verdade da palavra de Deus. A Bíblia não condena o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Deus se deleita na prosperidade dos seus servos. Salmo 35, versículo 27, na versão Almeida Revista e Corrigida. Ele deu a Salomão riquezas e honra. Abraão, Isaque e Jacó foram homens prósperos e abençoados por Deus. Precisamos alinhar nossa mente com a mente de Cristo e com o que a sua palavra declara sobre prosperidade e riqueza, como bênçãos que podem ser usadas para a glória de Deus e para abençoar outros. Outro bloqueio poderoso é o medo. O medo!
Esse gigante que tenta paralisar nossa fé e nos manter reféns da dúvida, medo de fracassar novamente se já tivemos experiências financeiras ruins, medo de arriscar, de sair da zona de conforto, mesmo que essa zona seja de escassez. Medo do que os outros vão pensar se começarmos a prosperar. Será que vão me julgar, me invejar? E acredite ou não, alguns têm até mesmo medo do sucesso. Medo da responsabilidade que a abundância pode trazer. O medo é o oposto da fé. Enquanto a fé diz, com Deus eu posso todas as coisas, o medo sussurra, você não é capaz, você vai falhar, não vai dar certo. Mas a palavra de Deus nos assegura em 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Toda vez que o medo tentar se levantar contra uma promessa de Deus para a sua vida financeira, confronte-o com a palavra. Declare a sua confiança no Senhor, que é o seu pastor, e por isso nada lhe faltará. Salmo 23, versículo 1. A fé e o medo não podem ocupar o mesmo espaço em seu coração. Você precisa escolher alimentar a sua fé até que ela sufoque os seus medos. Isso exige uma decisão consciente e uma batalha espiritual travada na arena da sua mente. E como fazemos isso? Renovando a nossa mente. Este é, talvez, um dos segredos mais poderosos para destravar a abundância divina. Romanos capítulo 12, versículo 2, que já mencionamos, é a chave. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A palavra grega para transformados é metamorfo, da qual obtemos metamorfose. Trata-se de uma mudança radical de dentro para fora. Essa renovação não acontece passivamente, ela exige nosso esforço intencional em saturar nossa mente com a palavra de Deus. Significa identificar os pensamentos de escassez, medo e dúvida, assim que eles surgem, e conscientemente substituí-los pelas verdades e promessas bíblicas. Se o pensamento diz, nunca vou sair das dívidas, você o substitui pela verdade de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, e não tomarás emprestado. Isso é levar cativo todo o pensamento. Além disso, as feridas e traumas do passado relacionados a finanças podem criar bloqueios profundos. Talvez você tenha sofrido uma grande perda financeira, foi enganado em um negócio ou viveu em um lar onde a escassez era uma constante dolorosa. Essas experiências podem deixar cicatrizes emocionais que nos fazem associar dinheiro à dor, à perda, à ansiedade. E inconscientemente podemos repelir a prosperidade para evitar reviver essas dores. Aqui, o poder do perdão é fundamental. Perdoar aqueles que nos prejudicaram financeiramente, liberando-os da dívida emocional em nosso coração, não por eles, mas por nós, para que possamos ser livres. E também perdoar a si mesmo por erros financeiros do passado. Todos nós cometemos erros. A culpa e a condenação nos mantêm presos ao passado e bloqueiam as novas bênçãos que Deus tem para nós. Entregue essas dores e esses erros a Jesus na cruz. Ele levou sobre si não apenas nossos pecados, mas também nossas dores e enfermidades. Isaías capítulo 53, versículo 4. Peça ao Espírito Santo que cure essas memórias e lhe dê uma nova perspectiva, uma lousa limpa para que Deus possa escrever uma nova história financeira em sua vida. Lembre-se da história dos espias em Cádiz Barneia, registrada em Números, capítulos 13 e 14. 10 deles voltaram com um relatório baseado no medo, vendo-se como gafanhotos diante dos gigantes da terra prometida. O resultado, uma geração inteira pereceu no deserto, incapaz de entrar na promessa por causa da incredulidade e da mentalidade de derrota.
Mas Josué e Caleb tiveram um espírito diferente. Eles viram os mesmos gigantes, mas focaram no poder de Deus para lhes dar a vitória. Eles disseram: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Que tipo de relatório você tem dado sobre sua terra prometida financeira? Um relatório de medo e derrota ou um relatório de fé e vitória? A escolha da sua perspectiva determinará sua capacidade de possuir as promessas. Deus nos chama a sermos como Josué e Caleb, a vermos além dos obstáculos e a crermos no seu poder para nos fazer prosperar. Reflita profundamente sobre isso, meu irmão, minha irmã. Quais são os gigantes que têm te intimidado? Quais são as fortalezas mentais que precisam ser demolidas em sua vida para que a abundância de Deus possa fluir sem impedimentos? Este é um trabalho de introspecção e batalha espiritual que vale cada esforço. Meus queridos irmãos e irmãs, depois de termos corajosamente identificado os gigantes da dúvida, do medo e as fortalezas mentais da escassez que tentam nos impedir de herdar as promessas financeiras de Deus, agora é o momento de pegarmos as armas espirituais que o Senhor nos confiou e partirmos para a ação. Não basta apenas saber que os bloqueios existem, precisamos ativamente desmantelá-los e construir novos padrões de pensamento e comportamento alinhados com a palavra da verdade. Uma das ferramentas mais poderosas que temos para isso é o poder da nossa confissão, da nossa declaração de fé. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, nos diz algo tremendo. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Suas palavras têm poder criativo ou destrutivo. Quando você alinha sua boca com a palavra de Deus e começa a declarar suas promessas sobre sua vida financeira, mesmo que as circunstâncias ao redor pareçam contradizer essas promessas, você está liberando uma força espiritual capaz de transformar sua realidade. Comece a fazer uma lista das promessas bíblicas de provisão, sabedoria financeira e bênção. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Terceira carta de João, versículo 2. E uma alma próspera inclui uma mente próspera que leva a ações prósperas. Declare que você é abençoado para abençoar, que Deus lhe dá sabedoria para administrar os recursos, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus sobre toda dívida e escassez. Faça dessas declarações um hábito diário. Proclame-as com fé, com convicção, não como um ritual vazio, mas como uma arma de guerra espiritual que silencia as mentiras do inimigo e edifica sua fé. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir, e isso inclui ouvir a si mesmo proclamando a palavra de Deus. Juntamente com a declaração de fé, quero falar sobre o poder da visualização conduzida pelo Espírito Santo. Agora, não estou falando de uma técnica da nova era, onde você tenta criar sua própria realidade com a força da mente. Estou falando de um exercício de fé, onde você, em oração, pede ao Espírito Santo para lhe dar uma imagem clara do cumprimento das promessas de Deus em sua vida. O profeta Abacuque, no capítulo 2, versículos 2 e 3, foi instruído por Deus. Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-a. Porque certamente virá, não tardará. Ter uma visão clara, dada por Deus, de onde Ele quer te levar financeiramente, talvez vendo-se livre de dívidas, sendo um dizimista fiel e um ofertante alegre, administrando um negócio próspero com integridade, tendo recursos para abençoar sua família, a obra de Deus e os necessitados. Essa visão se torna um farol, um ponto de foco para sua fé e suas ações. Quando os desafios vierem,
Quando a dúvida tentar se instalar, você retorna a essa visão que Deus lhe deu e ela renova suas forças. É ver com os olhos da fé aquilo que Deus já declarou que é seu por herança. É alinhar sua imaginação, que é uma faculdade poderosa dada por Deus, com os seus propósitos para a sua vida. Peça a Deus para lhe mostrar como é a aparência da sua abundância em sua vida. E guarde essa imagem em seu coração, meditando nela. Outro ativador poderoso da abundância divina, e frequentemente negligenciado, é a gratidão. Um coração grato é um ímã para as bênçãos de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, lemos sobre 10 leprosos que foram curados por Jesus. Apenas um samaritano, voltou para agradecer. E Jesus lhe disse: "Levanta-te e vai, a tua fé te salvou." A gratidão dele não apenas reconheceu a cura, mas parece ter liberado algo ainda mais completo em sua vida. Quando somos gratos pelo que Deus já fez e pelo que Ele é, mesmo pelas pequenas coisas, mesmo antes de vermos a manifestação completa das grandes promessas, nós abrimos as portas para que mais bênçãos fluam. A gratidão muda nossa perspectiva da falta para a suficiência, do problema para o provedor. Comece a praticar a gratidão intencional. Mantenha um diário de gratidão e anote diariamente, pelo menos 3 a 5 coisas pelas quais você é grato em sua vida financeira. Pode ser o alimento na mesa, o teto sobre sua cabeça, um pequeno desconto que conseguiu, uma ideia que Deus lhe deu. Agradeça a Deus em voz alta, cante louvores de gratidão. Um espírito grato e contente, não conformado com a escassez, mas contente com a provisão presente enquanto espera o mais de Deus. É terreno fértil onde as sementes da abundância florescem. A murmuração e a queixa, por outro lado, são como veneno para a fé e repelem as bênçãos. Escolha a gratidão. Ela é uma chave poderosa que destrava o favor de Deus de maneiras surpreendentes. Agora, toda essa fé, declaração, visualização e gratidão devem ser acompanhadas por obediência prática e uma mordomia fiel. Tiago nos lembra que a fé sem obras é morta. No contexto financeiro, quais seriam essas obras que demonstram nossa fé? Primeiramente, a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, nos traz uma promessa incrível, atrelada a essa obediência. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. O dízimo não é uma barganha, mas um ato de adoração, reconhecimento de que tudo vem de Deus e um teste da nossa confiança na sua provisão. Além disso, precisamos buscar sabedoria divina para administrar os 90% restantes. Isso envolve fazer um orçamento, evitar dívidas desnecessárias. Provérbios, capítulo 22, versículo 7, diz que o que toma emprestado é servo do que empresta. Trabalhar com excelência e diligência em tudo o que fizermos, como para o Senhor. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Deus espera que sejamos bons e fiéis, mordomos dos recursos que Ele coloca em nossas mãos, sejam eles poucos ou muitos. Lembre-se da parábola dos talentos em Mateus, capítulo 25. Aquele que foi fiel no pouco, sobre o muito foi colocado. Você tem sido fiel com o que Deus já lhe confiou? Sua obediência prática nessas áreas é um testemunho poderoso da sua fé e abre caminhos para que Deus lhe confie ainda mais. Pense nisso. Você está apenas esperando passivamente a abundância ou está ativamente cooperando com Deus através dessas práticas de fé e obediência? Meus amados irmãos e irmãs, tendo explorado as ferramentas ativas da declaração, da visualização pela fé, da gratidão e da obediência prática através da mordomia fiel,
Vamos agora mergulhar em princípios espirituais ainda mais profundos que governam o fluir da abundância no reino de Deus. Um dos mais fundamentais é o princípio da semeadura e da colheita. O apóstolo Paulo nos adverte em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 9. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Este princípio é universal e se aplica poderosamente à nossa vida financeira. Muitas vezes, focamos apenas na colheita, na bênção que queremos receber, mas negligenciamos a nossa parte na semeadura. E não estou falando apenas de semear financeiramente através dos dízimos e ofertas, que são cruciais, como já vimos. Estou falando de semear também o nosso tempo, nossos talentos, nossa bondade, nosso serviço. Tudo o que fazemos com um coração generoso e com o desejo de abençoar outros e a obra de Deus é uma semente lançada em solo fértil. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, nos ensina: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Perceba a ênfase na atitude do coração. Deus não está interessado em uma semeadura feita por obrigação ou com avareza, mas em uma semeadura alegre, generosa, feita com fé na sua capacidade de multiplicar. E lembre-se, a semeadura precisa ser consistente. Uma única semente raramente produz uma colheita abundante. É a semeadura contínua, mesmo em tempos de aparente escassez, como Isaque, que semeou em Gerar durante a fome e colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Gênesis capítulo 26, que posiciona você para uma colheita transbordante. E tão importante quanto semear é esperar a colheita com fé, regando suas sementes com oração e expectativa. Intimamente ligado a isso está o que podemos chamar de lei da atração divina, ou, mais biblicamente, o princípio de atrair o favor de Deus. Isso não tem nada a ver com as filosofias seculares que colocam o homem no centro. No reino de Deus, atraímos suas bênçãos e seu favor, quando nossa vida está alinhada com seus princípios e com sua vontade. O Salmo 5, versículo 12 declara: Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Uma vida de retidão, integridade, obediência e humildade diante de Deus atrai o seu olhar favorável. O favor de Deus pode abrir portas que nenhum homem pode fechar, pode trazer oportunidades inesperadas, pode conectar você com as pessoas certas no momento certo, pode acelerar seu progresso e lhe dar destaque onde antes havia obscuridade. Pense em José. Mesmo na prisão, o Senhor estava com ele e lhe estendeu benevolência, fazendo-o achar graça aos olhos do carcereiro. Gênesis capítulo 39, versículo 21. Pense em Ester, que alcançou favor aos olhos do rei Assuero e salvou seu povo. Tiago, capítulo 4, versículo 6, nos lembra: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade, que é o reconhecimento da nossa total dependência de Deus, é um ímã para a graça e o favor divinos. Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas, incluindo a provisão financeira, nos são acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Viver para agradar a Deus, buscando sua face e sua vontade acima de tudo, nos posiciona sob um céu aberto de favor. Agora quero abordar um aspecto que testa a profundidade da nossa fé: a paciência e a perseverança.
Muitas vezes, depois de orarmos, semearmos e colocarmos em prática os princípios da palavra, queremos ver resultados imediatos. Vivemos numa cultura do instantâneo, do micro-ondas espiritual, mas os processos de Deus frequentemente envolvem tempo. É no tempo de espera que nossa fé é purificada, nosso caráter é formado e aprendemos a depender mais inteiramente dele. Hebreus, capítulo 6, versículo 12, nos exorta a não sermos negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Fé e paciência, as duas caminham juntas. Mais adiante, em Hebreus, capítulo 10, versículos 35 e 36, lemos: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Veja bem, fazer a vontade de Deus é o primeiro passo. Depois, precisamos de paciência para alcançar a promessa. Abraão esperou muitos anos por Isaque. José esperou 13 anos entre a promessa e o palácio. Davi foi ungido rei anos antes de se sentar no trono. Se você está em um período de espera, não desanime. Não pense que Deus se esqueceu de você ou que sua promessa falhou. Continue firme na fé. Continue praticando o que você aprendeu. Continue agradecendo a Deus pela promessa como se ela já fosse realidade em seu espírito. Não desenterre suas sementes de fé com palavras de dúvida ou impaciência. O tempo de Deus é perfeito e Ele está trabalhando em você e para você, mesmo quando você não vê. Perseverar na fé em meio à espera é uma das maiores demonstrações de confiança em Deus. E enquanto esperamos e perseveramos, é vital aprendermos a discernir a voz de Deus para a direção financeira específica. Além dos princípios gerais da palavra, Deus, em sua infinita sabedoria e amor, pode e quer nos dar instruções personalizadas para a nossa vida financeira. Jesus disse em João, capítulo 10, versículo 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, que é nosso consolador, guia e mestre, é fundamental para aprendermos a reconhecer seus sussurros, suas direções. Ele pode lhe dar uma ideia criativa para um negócio, uma estratégia para quitar dívidas, um alerta sobre um investimento ruim, ou direcioná-lo a semear em um lugar específico que destravará uma bênção particular. Como discernir? Primeiramente, toda direção divina estará em perfeita harmonia com a palavra escrita de Deus. Segundo, geralmente vem acompanhada de uma paz interior que excede o entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Terceiro, pode ser confirmada através de conselheiros sábios e tementes a Deus. Peça a Deus diariamente: Senhor, abre os meus ouvidos espirituais. Guia-me em todas as minhas decisões financeiras. Mostra-me os teus caminhos. Ele anseia por nos guiar à prosperidade que Ele planejou. Reflita sobre isso. Você tem buscado ativamente a direção específica de Deus para suas finanças ou tem agido apenas com base na sua própria compreensão? Com todo o prazer e com o coração cheio de gratidão a Deus por esta oportunidade, vamos à parte 6, a conclusão deste nosso roteiro, onde selaremos tudo o que aprendemos com uma unção de fé e esperança. Parte 6. Música inspiradora e triunfante pode começar suavemente e crescer um pouco em volume e intensidade ao longo desta parte final, especialmente durante a oração e bênção. Narrador. Voz cheia de convicção, amor pastoral, urgência espiritual e celebração. Amados irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao final desta jornada transformadora, onde juntos desvendamos os poderosos segredos da fé para destravar a abundância divina em sua vida financeira. Que caminhada abençoada nós tivemos!
Relembramos a importância vital de uma fé ativa, que vai além do mero conhecimento intelectual e se traduz em ações ousadas. Tiago, capítulo 2. Aprendemos a identificar e demolir as fortalezas mentais da escassez, do medo e da dúvida, renovando nossa mente com a verdade imutável da palavra de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Exploramos as ferramentas espirituais poderosas, como a declaração profética das promessas de Deus sobre nossas finanças, o poder da visualização pela fé, a força multiplicadora da gratidão sincera e a necessidade indispensável de uma mordomia fiel e da obediência prática aos princípios divinos, como o dízimo e as ofertas. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Mergulhamos nos profundos princípios da semeadura e da colheita, na busca pelo favor divino que abre portas impossíveis, na importância crucial da paciência e da perseverança para herdar as promessas, e na necessidade de discernir a voz suave e precisa do Espírito Santo, nos guiando em cada decisão financeira. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Hebreus, capítulo 6, versículo 12. João, capítulo 10, versículo 27. Tudo isso, meus amados, são chaves que o próprio Deus nos entrega para acessarmos a vida abundante que Ele planejou. É fundamental que você compreenda, de uma vez por todas, que o desejo de Deus para a sua prosperidade não é para alimentar o egoísmo, a ganância ou a ostentação. Absolutamente não. A prosperidade bíblica tem propósitos divinos muito mais elevados. Deus quer abençoá-lo financeiramente para que você seja um canal de bênçãos neste mundo, para que sua casa seja suprida, para que você possa semear abundantemente na obra do Senhor, apoiando a pregação do Evangelho e o cuidado dos necessitados. Ele quer livrá-lo das garras da ansiedade e da preocupação com o dia de amanhã, para que você possa servi-lo com liberdade e alegria. Como está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como hoje se vê. A sua prosperidade é uma confirmação da aliança de Deus e uma ferramenta para o avanço do seu reino aqui na terra. Quando você prospera segundo os princípios de Deus, você se torna uma testemunha viva da sua fidelidade e bondade, atraindo outros para a luz de Cristo. Portanto, não se sinta culpado por desejar a abundância que vem de Deus. Sinta-se responsável por buscá-la pelos caminhos justos e usá-la para a glória dele. Contudo, a maior de todas as chaves, o fundamento sobre o qual toda verdadeira prosperidade é construída, é um relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo disse em João, capítulo 15, versículo 5, Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você pode aplicar todas as técnicas e princípios, mas se o seu coração não estiver verdadeiramente rendido a Jesus, se Ele não for o Senhor da sua vida e das suas finanças, a prosperidade será vazia, passageira, ou nem sequer se manifestará de forma plena e duradoura. A verdadeira riqueza começa no Espírito. É conhecer a Deus, andar com Ele, ter a paz que excede todo entendimento. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, como nos orienta Mateus, capítulo 6, versículo 33, todas essas coisas, incluindo a provisão financeira, lhe serão acrescentadas. Jesus é a fonte de toda boa dádiva. E por isso, neste momento tão especial, se você que me ouve ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, se você ainda não o conhece como seu Senhor e Salvador pessoal, eu quero lhe fazer o convite mais importante da sua existência. Deus o ama tanto que enviou seu único filho para morrer em seu lugar,
para pagar o preço pelos seus pecados e lhe oferecer o presente da vida eterna e de uma comunhão restaurada com Ele. João, capítulo 3, versículo 16. A prosperidade que Ele oferece começa com o perdão dos seus pecados e o novo nascimento espiritual. Se você deseja receber Jesus em seu coração agora mesmo, ore comigo com sinceridade. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Eu creio que morreste na cruz por mim e ressuscitaste ao terceiro dia. Perdoa os meus pecados, entra no meu coração e sê o meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero viver para Ti todos os dias da minha vida. Amém. Se você fez esta oração com fé, eu o parabenizo. Você acaba de tomar a decisão mais importante e abençoada. Agora, procure uma igreja evangélica, bíblica, aí perto de você, onde você possa aprender mais da palavra de Deus, ser batizado e crescer na sua nova fé em comunhão com outros irmãos. A todos vocês que já caminham com Cristo e foram abençoados por esta mensagem, eu os encorajo. Não deixem que este conhecimento se perca. Revejam este vídeo, anotem os pontos principais, meditem nas referências bíblicas e, acima de tudo, comecem a praticar esses princípios com fé e perseverança. Quero convidá-los mais uma vez. Se ainda não o fez, inscreva-se agora mesmo no nosso canal Sabedoria e Sucesso com Fé. Deixe o seu gostei, abençoado, para que esta mensagem alcance mais vidas. E, por favor, comente aqui embaixo, compartilhe seu testemunho, suas experiências, como Deus tem falado com você através deste conteúdo. Seu comentário edifica a fé de outros irmãos. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, familiares, em seus grupos. Seja um multiplicador de bênçãos. Explore também os outros vídeos aqui do canal. Temos muitos conteúdos preparados para edificar sua vida em todas as áreas. Agora, quero liberar uma palavra de bênção sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Eu declaro, em nome de Jesus, que as janelas dos céus se abrem sobre a sua vida financeira. Eu declaro que toda obra de escassez, dívida e miséria é quebrada agora. Eu libero sobre você a unção da sabedoria, da criatividade divina para prosperar, a unção de José para administrar, a unção de Isaac para colher em tempos difíceis, a unção de Salomão para a riqueza com propósito. Que o favor de Deus te persiga e te alcance todos os dias da tua vida. Que você seja cabeça e não cauda, que você empreste e não tome emprestado. Que suas mãos sejam instrumentos de bênção e generosidade. Receba, em nome de Jesus, um novo tempo de abundância divina para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém e amém.